Na biblioteca da Universidade Humboldt de Berlim, Helena fechou o livro em silêncio. Era um pesado tomo de antropologia brasileira, e suas páginas pareciam exalar um calor úmido que contrastava com a ordem fria e cinzenta do lado de fora da janela. Pessoas caminhavam em linhas retas com propósitos definidos, seus rostos sérios envoltos em cachecóis para se protegerem do vento cortante de outono. Um bonde passou com um zumbido elétrico preciso, quase sem som. Aquela paisagem era o mundo de Helena, um universo de regras claras e espaços pessoais bem definidos. E, no entanto, seu coração sempre abrigava uma estranha dissonância, uma nostalgia por um lugar que ela nunca havia visitado. Nascida e criada em Munique, no coração da disciplinada Baviera, Helena era o produto de seu ambiente. Desde criança, aprendeu o valor da pontualidade, da eficiência e do silêncio respeitoso. Agora, como doutoranda em sociologia, seu objeto de estudo parecia uma rebelião silenciosa contra tudo que conhecia, o Brasil. Para seus orientadores, ela era apenas uma acadêmica dedicada, fascinada pelas complexas dinâmicas sociais de um país em desenvolvimento. Mas a verdade era mais profunda. Sua pesquisa nascerá de uma única pergunta, uma obsessão que a assombrava desde a adolescência, semeada não em livros, mas nos cantos caóticos da internet. Durante o ensino médio, Helena mergulhou de cabeça na cultura brasileira que vazava para o mundo digital. Não era o futebol ou o carnaval que a atraíam, mas a música de Tom Jobim, os filmes do cinema novo, a prosa de Clarice Lispector. Ela passava horas assistindo a vídeos legendados, lendo fóruns e se maravilhando com a forma como os brasileiros usavam a linguagem, uma mistura de ironia, afeto e uma musicalidade que parecia dançar nas palavras. Ela aprendeu o significado de saudade antes mesmo de saber conjugá-la, e sentia a profundidade de uma gambiarra sem nunca ter precisado de uma. Foi nesse processo que Helena se apaixonou não apenas pela arte, mas pela cultura que a produzia. Por que os brasileiros encontravam humor em meio à diversidade? Como podiam ser tão intensos e ao mesmo tempo tão relaxados? E foi ao seguir essas migalhas de pão culturais que uma pergunta maior começou a tomar forma em sua mente. Uma pergunta alimentada pelos comentários depreciativos que sempre encontrava online, escritos por europeus e norte-americanos. Por que os brasileiros são considerados indisciplinados e barulhentos? A questão se tornou uma fixação. Durante a graduação, ela devorou teorias sobre o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda e a teoria do jeitinho de Lívia Barbosa. Mas as explicações acadêmicas pareciam secas, distantes. Havia algo mais. Nos fóruns da internet, os brasileiros não se defendiam com lógica fria, eles respondiam com piadas, com memes, com uma espécie de orgulho desafiador por seu próprio caos. Parecia que defendiam não a desordem, mas um tipo diferente de ordem, uma que ela não conseguia compreender. Em sua proposta de pesquisa de doutorado, Helena escreveu: "Desejo compreender a lógica interna que governa as estruturas sociais brasileiras, que são frequentemente mal interpretadas como caóticas pelo olhar ocidental. Seus pais e professores viram ali uma ambição acadêmica pura. Mas Helena sabia que era uma busca pessoal, quase existencial. Cada palestra sobre teoria social, cada livro sobre a história do Brasil, era impulsionado pela mesma pergunta. Finalmente, para encontrar a resposta, ela planejou uma viagem. Seriam apenas 15 dias, uma imersão curta, mas intensa. Mal sabia ela na época que aquela viagem não apenas responderia à sua pergunta, mas desmantelaria e reconstruiria a própria fundação de sua identidade. No momento em que as portas automáticas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, se abriram, Helena foi atingida por uma onda. Não era o calor úmido que a surpreendeu, mas uma parede de som, energia e movimento. Vozes se sobrepunham em conversas animadas, risadas explodiam sem cerimônia, famílias inteiras se abraçavam em despedidas e reencontros que pareciam cenas de um filme dramático. Em Berlim, um aeroporto era um lugar de trânsito silencioso e eficiente. Aqui, era um palco pulsante de vida humana. O choque cultural se aprofundou quando ela entrou no ônibus que a levaria ao centro da cidade. O silêncio que ela esperava de um transporte público foi substituído por uma sinfonia de ruídos. Um vendedor ambulante anunciava amendoins com um jargão cantado, o celular de alguém tocava um funk alto e sem fones de ouvido, e duas mulheres conversavam sobre suas vidas como se estivessem na sala de estar de casa. O conceito alemão de espaço pessoal parecia ter sido dissolvido no ar tropical.
As pessoas se esbarravam sem pedir desculpas formais, oferecendo em troca um sorriso rápido ou um opa, foi mal. Helena se encolheu em seu assento, sentindo sua própria rigidez como uma armadura. Ela observava fascinada e apavorada. Não era um caos descontrolado. Havia um ritmo, uma dança invisível. As pessoas se moviam juntas, cedendo espaço, antecipando os movimentos umas das outras com uma fluidez que ela nunca vira. Quando uma senhora idosa entrou, um jovem imediatamente se levantou não por obrigação, mas com um gesto natural, quase instintivo. Ao descer na Avenida Paulista, a sensação se intensificou. Milhares de pessoas fluíam pela calçada, um rio de humanidade que não seguia as regras rígidas de tráfego de pedestres da Europa. E, no entanto, ninguém colidia. Era uma ordem orgânica, improvisada a cada segundo. Helena caminhou lentamente, tentando imitar o fluxo, tentando se dissolver naquela corrente. Era uma sensação estranha. Ninguém lhe dera ordens, ninguém a forçara, mas ela sentia a necessidade de se adaptar, de diminuir sua rigidez para não perturbar a dança. No hotel, ela finalmente se permitiu respirar, o zumbido da cidade ainda vibrando em seus ouvidos. O que é isso? Ela sussurrou para o quarto vazio. Não era um cenário de filme. Era real. Uma realidade que operava sob um conjunto de leis físicas e sociais completamente diferente do que ela conhecia. Naquela noite, ela saiu para explorar os bares da Vila Madalena. O som era ainda mais alto, a energia mais densa. Mas em meio ao barulho, havia uma gentileza desconcertante. Quando uma chuva repentina começou a cair, um homem sob o toldo de um bar a puxou para perto, oferecendo um espaço seco sem sequer perguntar. Chega mais, moça, senão vai se molhar toda, ele disse com um sorriso. Perdida em uma rua escura, uma jovem não apenas lhe deu direções, mas insistiu em acompanhá-la por 2 quarteirões. É perigoso andar sozinha por aqui a essa hora, explicou ela com uma preocupação genuína. As palavras eram poucas, mas as ações eram imensas. Helena ficou profundamente tocada por essa coexistência de caos e cuidado. Este país, ela pensou, estava tentando proteger algo. E esse algo era o verdadeiro mistério de sua jornada. No terceiro dia de sua viagem, Helena entrou em uma padaria movimentada para tomar café da manhã. Bom dia, querida. O que vai ser hoje? Perguntou o homem atrás do balcão, com um sorriso que parecia iluminar o lugar. O tratamento, querida, vindo de um completo estranho, a desarmou. Na Alemanha, tal intimidade seria impensável, quase uma violação. Aqui parecia ser a norma. O sorriso dele era caloroso, mas por trás daquele calor, ela sentia uma espécie de barreira impenetrável. Na hora de pagar, o homem agradeceu com um aceno de cabeça e outro sorriso radiante. O gesto era perfeito, praticado, mas parecia universal, oferecido a ela da mesma forma que a todos os outros clientes. Foi então que Helena percebeu algo pela primeira vez. A gentileza neste país seria uma ferramenta para manter uma distância confortável, uma cordialidade superficial? Lembrou-se da jovem que a ajudou na noite anterior. Ela foi incrivelmente prestativa, mas assim que Helena estava no caminho certo, ela se despediu e desapareceu, sem trocar contatos ou prolongar a interação. Não houve criação de um vínculo duradouro. Fisicamente as pessoas estavam próximas, seus corpos se tocando no ônibus, suas vozes preenchendo o mesmo espaço. Mas a distância emocional parecia intransponível. Era como estar do outro lado de um vidro invisível. Você pode ver, pode falar, mas não pode tocar. Em Berlim, um ato de gentileza era raro e por isso, muitas vezes sinalizava o início de algo mais, uma conversa, talvez uma amizade. Um estranho que a ajudasse provavelmente o faria com uma reserva inicial, que poderia ser quebrada com o tempo. No Brasil, a gentileza era o ponto de partida onipresente e imediata, mas parecia não levar a lugar nenhum. Por quê? Helena murmurou, deitada na cama do hotel naquela noite, o som da cidade entrando pela janela. Por que são tão calorosos, mas ao mesmo tempo tão distantes? Ela abriu seu caderno de anotações, onde havia transcrições de suas leituras acadêmicas. Lá estavam as teorias sobre o homem cordial, o brasileiro que é governado pela emoção e pelo afeto em detrimento da razão e da formalidade. Mas os livros não capturavam a sensação, a textura daquela cordialidade. Uma nova porta se abriu em sua mente. E se os brasileiros considerassem essa demonstração efusiva de afeto como a mais alta forma de civilidade? E se essa cordialidade não fosse um convite para a intimidade, mas sim a própria barreira,
uma forma de manter a harmonia social, tratando a todos com um calor que, por ser universal, não exigia um aprofundamento pessoal? A ideia era paradoxal e fascinante. A proximidade como forma de distância. Na tarde do quinto dia, Helena estava no Rio de Janeiro. A transição de São Paulo para o Rio foi como mudar de um concerto de rock para um desfile de escola de samba. A energia de São Paulo era elétrica, focada, um pulsar de negócios e ambição. A do Rio era solar, expansiva, uma celebração constante da vida. Ela caminhava pela orla de Ipanema, um caldeirão de corpos, cores e sons. Turistas se misturavam a locais, vendedores gritavam seus pregões, e o som do mar competia com a música que vinha de cada quiosque. Mesmo naquele pandemônio havia uma ordem, um respeito mútuo pelo espaço de cada um na areia. Foi então que ela viu algo que a chocou. Um grupo de turistas que ela identificou como alemães pelo sotaque, estava em um quiosque, reclamando em voz alta e em inglês sobre o preço da água de cocô. Um deles gesticulava com impaciência para o vendedor, um senhor de pele escura e sorriso cansado. O turista tentava pechinchar, tratando o vendedor com uma arrogância que fez o estômago de Helena revirar. A reação dos brasileiros ao redor foi o que a paralisou. Ninguém gritou de volta. Ninguém os confrontou. Mas uma mudança sutil e poderosa ocorreu no ambiente. O sorriso do vendedor, antes acolhedor, tornou-se uma máscara profissional e impessoal. As pessoas nas mesas próximas que antes conversavam animadamente baixaram o tom de voz e lançaram olhares discretos, mas cheios de significado para o grupo. Um jovem que passava fez uma piada rápida em português para seu amigo, algo que os alemães não entenderam, mas que provocou uma risada contida. Não foi um olhar frio e acusador como ela imaginaria no Japão. Foi algo diferente, um resfriamento social. O calor, a energia acolhedora que definia o lugar, foi sutilmente retirado daquele pequeno espaço ocupado pelos turistas. Eles não foram expulsos, mas foram isolados. Foram deixados de fora da dança. Naquele instante, uma verdade se cristalizou na mente de Helena. Os brasileiros não tinham um problema com estrangeiros ou com quem era diferente. Eles rejeitavam a arrogância, a recusa em participar de seu ritmo social de respeito mútuo e cordialidade. A regra não estava escrita em nenhuma placa. Era a lei não dita da conexão humana. Quebrá-la não resultava em uma punição formal, mas em algo talvez pior, a exclusão do calor humano que era a própria alma do país. Helena ficou parada, observando. Logo os turistas, sentindo o clima estranho e sem conseguir o que queriam, foram embora resmungando. Assim que eles se afastaram, a atmosfera no quiosque voltou ao normal, como se uma nuvem tivesse passado. O vendedor sorriu para o próximo cliente e a vida continuou. Para Helena, aquele momento mudou tudo. Foi a primeira resposta real para sua pergunta, uma resposta que nenhum livro poderia ter lhe dado. Na manhã seguinte, Helena decidiu enfrentar o metrô do Rio em horário de pico. A experiência foi uma imersão total na sua nova tese. Vagões lotados, um mar de gente se movendo em uníssono. Mas em vez do silêncio opressivo de um metrô europeu, o ar vibrava com vida. De repente um homem com um violão entrou e começou a tocar um samba contagiante. Em Berlim, ele seria recebido com olhares de reprovação e talvez uma chamada da segurança. Ali rostos se iluminaram. Pessoas sorriam, algumas balançavam a cabeça no ritmo, uma senhora cantarolava a melodia. O músico não era uma perturbação da ordem, ele era parte dela. Quando um senhor bem idoso entrou no vagão lotado, quase que em um movimento coreografado, 3 pessoas se ofereceram para ceder seus lugares. Não houve hesitação, apenas um impulso coletivo de cuidado. Uma mulher grávida foi gentilmente guiada pela multidão por mãos anônimas até um lugar mais seguro perto da porta. Helena percebeu que a ordem aqui não era sobre silêncio e espaço individual, mas sobre a gestão ativa e colaborativa do espaço compartilhado. Era o famoso jeitinho brasileiro em sua forma mais positiva, não como um modo de burlar as regras, mas de encontrar soluções humanas e fluidas para os desafios da vida em comunidade. Era um caos quente, uma ordem baseada na empatia e na interação, não na evasão silenciosa. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Era isso, a lógica dentro do caos. Era uma ordem que não podia ser medida por réguas e cronômetros, mas sentida no coração. São Paulo era a ordem do movimento, a eficiência do trabalho. O Rio era a ordem da interação, a eficiência das relações humanas.
E no centro de tudo a mesma filosofia, um humanismo profundo e inabalável. A compreensão de que o Brasil não era governado por regras, mas por uma atmosfera de cordialidade, foi um divisor de águas. Ela começou a ver essa dinâmica em todos os lugares. No trem a caminho do Corcovado, ela relembrou cenas que havia observado. Numa fila de padaria, um homem deixou uma mãe com uma criança inquieta passar na sua frente, com um simples pode ir sem problema. Ninguém o instruiu a fazer isso. Ninguém o aplaudiu. Ele simplesmente o fez. Num parque, ela viu crianças brincando sob o olhar atento não apenas de seus pais, mas de todos os adultos ao redor. Havia uma sensação de responsabilidade coletiva. Num supermercado, um idoso com dificuldade para alcançar um produto na prateleira mais alta foi imediatamente ajudado por um jovem funcionário, que o tratou com a familiaridade de um neto. A voz do funcionário não tinha a distância polida de um atendente de São Paulo, mas a intimidade calorosa de alguém do Rio. Em ambos os casos, contudo, o cuidado com o outro era a força motriz. Foi então que Helena entendeu com clareza cristalina. Este país possuía uma constituição invisível mais poderosa que qualquer lei escrita, a atmosfera. E essa atmosfera era tecida com os fios de uma empatia cultivada ao longo de séculos, um DNA cultural de consideração pelo próximo. Havia coisas que não se faziam, mesmo que não fossem proibidas por lei. Havia um dever de fazer o certo, mesmo que ninguém estivesse olhando. Esse senso não era um contrato social, mas uma consciência cultural, uma prática moral diária. Ali Helena sentiu que havia encontrado a essência do Brasil. A viagem se aproximava do fim. Sua visita ao bairro de Santa Teresa, com suas ruas de paralelepípedos e bondes antigos, superou todas as suas expectativas. A beleza histórica e a vista deslumbrante da cidade a deixaram sem fôlego. Ao anoitecer, enquanto voltava para o hotel, ela enfrentou uma tragédia pessoal. Ao descer de um carro de aplicativo perto de seu hotel em Copacabana, ela enfiou a mão na bolsa para pegar o celular. O bolso estava vazio. Um grito silencioso subiu por sua garganta. A mochila. Onde estava sua mochila? Nela estavam sua carteira, seu celular e, o pior de tudo, seu passaporte. O trio mais fatal para qualquer viajante. Sua mente ficou em branco. O carro já havia desaparecido na noite. Ela ficou paralisada no meio da calçada, o som das ondas do mar parecendo zombar de seu desespero. Seu português, que ela praticara por meses, desapareceu. Sua capacidade de pensar racionalmente e de seguir procedimentos evaporou. A cidade, que até então parecera tão acolhedora, de repente se tornou ameaçadora, um labirinto de perigos sobre os quais ela tanto lera. Foi então que uma voz a tirou de seu torpor. Tudo bem, minha filha? Parece que viu um fantasma. Era uma mulher de meia idade, com braços fortes e um rosto marcado pelo sol, que estava fechando sua pequena barraca de sucos na calçada. Helena olhou para ela, seus olhos cheios de pânico. A mulher se apresentou como Lúcia. Com a voz trêmula em um português quebrado, Helena conseguiu explicar sua situação. Dona Lúcia não hesitou. Ela não sugeriu que Helena fosse à polícia. Sua primeira reação foi humana, não burocrática. Calma, senta aqui, disse ela, puxando uma cadeira de plástico. Bebe uma aguinha com açúcar que isso passa. Enquanto Helena bebia água, Dona Lúcia já estava no telefone. Alô, Beto? É a tia Lúcia. Tô com uma gringa aqui que perdeu tudo no Uber. Você que manja dessas coisas, tem como ajudar? Outro cliente que ouviu a conversa se aproximou. Você lembra a placa do carro? A cor? O nome do motorista? Ele perguntou, já abrindo o aplicativo em seu próprio celular para tentar encontrar uma forma de contato. Uma terceira pessoa, uma jovem que vendia artesanato, ofereceu seu telefone para que Helena pudesse ligar para sua família na Alemanha. Em questão de minutos, um pequeno comitê de crise comunitário havia se formado ao redor dela. Ninguém a tratava como um problema ou um incômodo. Eles a trataram como uma deles, uma filha, uma sobrinha que precisava de ajuda. Helena começou a chorar, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora. Ela era uma estrangeira, diferente em língua e cultura. Mas, no momento em que se tornou uma pessoa em apuros, todas as barreiras desapareceram. Este povo, que parecia tão relaxado e despreocupado, estava na verdade hipervigilante. Eles percebiam a angústia de um estranho com uma sensibilidade aguçada. E mais importante, suas ações não eram para impressionar ninguém. Eram feitas simplesmente porque era o que precisava ser feito. Beto, o sobrinho, chegou em sua moto.
Um jovem esperto, que navegava pela burocracia digital com facilidade. Após algumas tentativas, ele conseguiu rastrear a viagem e contatar o motorista. Do outro lado da linha, o motorista, um homem chamado Ricardo, soou aliviado. Nossa, ainda bem que vocês ligaram. Eu vi a mochila aqui atrás e não sabia como devolver. Já estava indo para a central da empresa. Meia hora depois, o carro de Ricardo parou em frente à barraca de sucos. A mochila estava no banco de trás, intacta. Helena verificou. Carteira, dinheiro, cartões, celular, passaporte. Nada havia sido tocado. Ela tentou dar uma gorjeta generosa a Ricardo, mas ele recusou veementemente. Que isso, moça? A gente tem que se ajudar, né não? Ele disse, com um sorriso genuíno. Dona Lúcia piscou para Helena. Tá vendo, gringa? Nem todo mundo aqui é bandido, viu? Naquela noite de volta ao hotel, Helena finalmente entendeu. A verdadeira rede de segurança do Brasil não era o Estado ou as instituições. Era o povo. Era o tecido social, invisível mas incrivelmente resistente, formado por laços de cordialidade e solidariedade. A beleza deste país não estava em seus monumentos ou paisagens, mas nos gestos invisíveis de cuidado que o mantinham unido. Uma semana se passou desde o retorno de Helena a Berlim. O silêncio do U-Bahn era ensurdecedor. A eficiência do supermercado parecia fria e robótica. Na estação, as pessoas mantinham uma distância rígida umas das outras, seus rostos enterrados em livros ou celulares, evitando qualquer contato visual. Aquela ordem que ela antes admirava agora lhe parecia uma forma de pobreza social. Ela viu uma mulher deixar cair uma luva. Ninguém se moveu para ajudar. A mulher teve que andar vários metros de volta para pegá-la. Helena sentiu um impulso quase físico de pegar a luva e correr para entregá-la. Ela sorriu para a caixa do supermercado, um hábito adquirido no Brasil, e a caixa a olhou com uma expressão de desconfiança. A experiência brasileira a havia religado, reprogramado em um nível fundamental. Sua mãe notou a mudança. Você parece diferente, Helena. Mais leve, comentou ela durante o jantar. Só vi coisas diferentes no Brasil, mãe, respondeu Helena, sabendo que aquelas palavras não poderiam sequer arranhar a superfície da transformação que ocorrerá dentro dela. O que ela havia aprendido não era apenas sobre o Brasil, era sobre si mesma e sobre a possibilidade de existirem outras formas de ser humano. Naquela semana, Helena encontrou-se com Lucas, um amigo brasileiro que também fazia doutorado em Berlim. Eles se sentaram em um café, o cheiro de café expresso forte contrastando com a memória olfativa dos cafezinhos doces do Brasil. Lucas sorriu. E aí, desvendou o nosso mistério? Descobriu por que somos todos tão barulhentos e desorganizados? A pergunta, feita em tom de brincadeira, era a mesma que a levará até ali. Helena sorriu de volta, um sorriso genuíno e tranquilo. Vocês não são indisciplinados, começou ela, sua voz calma e segura. A disciplina de vocês apenas não é rígida, é humana, é uma improvisação coletiva. As pessoas de fora veem caos, porque procuram por regras escritas em papel, mas as regras de vocês estão escritas no coração das pessoas. É uma cultura construída sobre a cordialidade, sobre a conexão. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos que haviam se solidificado em seu peito. Para quem respeita esse calor, vocês oferecem uma gentileza sem fim. Mas para quem o despreza com arrogância, vocês não confrontam. Vocês simplesmente diminuem o calor. A nacionalidade não importa. O que importa é a atitude, a disposição para se conectar como ser humano. Lucas a ouvia fascinado. As palavras de Helena não eram mais as de uma acadêmica observando de longe. Eram as de alguém que havia mergulhado na cultura e saído do outro lado, transformada. Minha pergunta inicial estava errada, continuou Helena. Eu queria refutar um estereótipo. Mas o estereótipo não era uma mentira, era apenas a visão da superfície. A verdade é que é uma filosofia social completamente diferente, uma que valoriza a harmonia das relações acima da eficiência das tarefas. Naquela noite, em seu apartamento silencioso em Berlim, Helena sentou-se para escrever a introdução final de sua tese. As palavras fluíram com uma clareza que ela nunca antes sentirá. A gentileza silenciosa pode ser forte, mas a gentileza expressa é uma força da natureza. O Brasil é um país construído por pessoas que praticam essa força diariamente. A beleza do Brasil não está naquilo que se vê, mas naquilo que se sente. Uma ordem complexa e profundamente humana que se disfarça de caos.
Sua força não reside em estruturas rígidas, mas nos laços invisíveis e inquebráveis de sua cordialidade. Uma bondade que existe não para ser vista, mas simplesmente porque é a maneira de ser. A viagem de 15 dias havia feito mais do que fornecer dados para sua pesquisa. Havia mudado sua vida. A pergunta que a assombrava desde a adolescência: por que os brasileiros são vistos como indisciplinados? Havia se transformado em uma questão muito mais profunda: qual é a essência da ordem humana? E a resposta, ela agora sabia, não estava nos livros. Estava gravada em sua alma, uma verdade vivida e sentida.